Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Sul. E hoje nós estamos seguindo com a nossa parte de política, vamos que dizer, dentro do nosso podcast. E nós já recebemos a Kesley Foreto de Campolim Paulista e hoje nós estamos recebendo o tio Fabiano Lima, que é de Várzea Paulista, candidato a vereador que está aí, ó, com muita propensão a ganhar, porque ele já tem feito muita coisa por Várzea muito antes de ser vereador. Imagina sendo, hein, gente? Ó, vamos arrepiar. Então, muito boa tarde, Fabiano Lima. Tudo bem? Que prazer, que recepção gostosa. Obrigado pela recepção. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande poder participar, compartilhar um pouquinho com você da nossa história e com vocês também. A gente fala que a cada podcast a gente aprende muito. E hoje aqui nos bastidores você já me ensinou muito. Que bom. Gostei muito da sua autoestima. E assim, para nós que estamos dia a dia, nesse período eleitoral, fazer essa pausa, recompor, é muito importante. Conversar um pouco, mudar um pouco o foco, né? É que na política o que mais faz é conversar, né? A gente conversa muito. E aqui é aquela conversa gostosa, Mais conversa fluida, técnica, mais sossegada. Tranquilo. Bora lá então? Vamos começar? Vamos lá? Preparado. Preparado? Apontar? Fogo? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para o tio Fabiano Lima e é o padrão de todos os meus podcasts, hein? Quem é daqui já de velho já sabe. Quem é o tio Fabiano Lima? Conta para mim. Sou suspeito de falar de Fabiano Lima, né? Sou Fabiano Soares de Lima, tenho 47 anos, 43 anos só de Várzea Paulista, casado com a Flávia, pai do Gabriel. Quando eu cheguei para Várzea Paulista, eu morei aqui no Jardim Satélite, bem próximo ali da prefeitura, um bairro onde até hoje eu continuo bons amigos. Recentemente eu estou morando aqui no Jardim Itália. Fabiano, começou a minha carreira profissional foi justamente em Várzea Paulista. Legal. Fabiano começou aqui em Várzea com 13 anos como servente de pedreiro. É o serviço que começa, né? O meu primeiro emprego, eu tenho orgulho de falar disso, fui servente de pedreiro, isso me deu uma bagagem muito grande. Eu falo que não esqueço até hoje o seu Antônio, que me ajudou muito quando eu precisei. Logo em seguida já servi o quartel, fui 2 anos das Forças Armadas, aqui no 12º GAC, onde a gente tem ainda bons amigos até hoje. A gente fala que a gente se encontra todos os meses de agosto no Volta à Caserna. Muito gostoso isso. A gente se encontra lá com os amigos que serviu. Logo em seguida, saí do Exército, vim para Várzea Paulista, trabalhar como motorista de ambulância. E o Fabiano é cristão, muito temente a Deus. Falo que tudo que a gente faz é um propósito dele, né? A gente vem construindo a nossa carreira dentro de Várzea Paulista, sempre no direcionamento dele. Minha família, eu tenho um apoio muito grande da minha família. Eu falo que eu até fico emocionado quando eu vejo que a minha família, ela me acompanha e ela me incentiva e me apoia no que eu faço. Porque eu sou um futurista. Eu gosto de exercer, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de criar, eu gosto de estar junto com a população, eu gosto de fazer eventos sociais. Às vezes, muitos dos meus eventos eu não gosto de dar uma certa divulgação. Eu acho que aquilo é o meu particular. Sim. Eu levo isso comigo, que eu não preciso ficar mostrando tudo o que eu faço. Eu gosto muito da ação social. Muito, muito mesmo. Esse é o Fabiano, que começou aqui em Várzea, está em Várzea até hoje. Não nasceu aqui? Não, eu sou nascido em Jundiaí, legal. antiga casa de saúde. Durante 5 anos eu morei na Gapiama, encostada com Várzea Paulista, no ZAPI, né? Até é legal falar que hoje eu tive uma passagem. Hoje encontrei um amigo do meu pai, que nós éramos na Gapiama, porque na Gapiama eu tive uma passagem bem curta. Ficamos 4 anos, logo a gente mudou para Várzea. Então, assim, sou da casa de saúde, nasci na casa de saúde e vim para Várzea com 4 anos de idade. Legal. Você comentou que você era motorista de ambulância. Você começou na carreira como motorista de ambulância bem cedo, porque você falou que foi logo depois do Exército. Sim. Quando eu saí do Exército com 21 anos, eu já saí com uma habilitação de lá. Tive uma oportunidade de trabalhar aqui na nossa cidade. Naquela época, o hospital chamava AMEC. Lá atrás, né? 1998.
bons tempos, né? Porque eu morava, né? Eu morava do lado. Não do posso hospital. divulgar minha idade, mas já me consultei na MEC. Todos nós se consultamos na MEC. Então, assim, e para mim foi uma realização muito grande. Porque lá no Exército, eu trabalhei um período no Gerais, que era serviço que fazia Sim. Gerais dentro do Exército. Depois eu fui para a enfermaria. Eu tive um legal. tempo de condutor de ambulância lá dentro. E logo que eu saí, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Várzea como condutor de ambulância no setor 192, que atendia pela MEC. Fiquei aqui de 99 a 2000, de 98 a 2001. Esse foi o período que eu passei na ambulância de Várzea Paulista. Então, assim, foi o meu início na ambulância. Então, assim, nós fizemos muito socorro. Na época, a Vila Real, Vila Popular. Lógico, a população era menor. Estamos falando aí de um bom tempo atrás, né? Lá em 98, então tem que ir atrás. A população era menor. A gente trabalhava, só para você entender, nós trabalhávamos com uma Towner aqui na Várzea. Umas ambulâncias pequenininhas. E cabia o povo dentro? Podia, a gente dava aquela ajeitadinha, fechava a porta. Graças a Deus fizemos muito socorro. Alguns passam pela nossa cabeça até hoje. Tem algumas imagens que a gente fizemos na Várzea. Meu primeiro auxílio ao parto foi aqui em Várzea Paulista. Que legal! E foi na ambulância? Foi dentro da residência, nós chegamos na residência e nesse momento, quando eu cheguei lá, a criança já estava coroando, né? Você dava para perceber a cabecinha. E eu, nossa, o que nós vamos fazer? O que você faz? Uns cursos, você vai aprendendo, né? E eu acabei fazendo um 93, ligando no bombeiro de Jundiaí e falando lá com o pessoal do bombeiro, olha, eu sou condutor aqui na Várzea, estou fazendo um atendimento e a criança está nascendo. E nesse momento o bombeiro foi me conduzindo. E você conseguiu fazer o parto? Nós fizemos o parto na Vila Real, eu me lembro até hoje, uma rua chamada Rua Felicidade. Fizemos, nisso chegou o bombeiro com outros equipamentos. Fizeram todos, terminaram o que era para ser feito no local, porque também não tinha muito o que fazer, né? O bombeiro também não leva um médico, não leva um enfermeiro, então foi feito aquele primeiro atendimento e levamos na época, a gente levou para a maternidade de Jundiaí. Existia maternidade na Avenida Jundiaí. Levamos para lá. Esse foi minha primeira ocorrência, que eu me lembro até hoje, que vem ainda na minha cabeça, eu me recordo como se fosse hoje, né? Deve ter sido lindo, né? Você conseguir ver uma criança vindo ao mundo através do seu trabalho. Aí você fala assim, nossa, eu não sou médico, não sou obstetra, mas como motorista de ambulância você teve esse privilégio, né? De ver uma Muito criança gratificante. Eu queria, se a gente tivesse a oportunidade de ter contato. É que naquela época não existia as redes sociais, a gente não tinha os celulares que são modernos, que conseguia registrar na hora, mas assim, se eu tivesse a oportunidade hoje, eu queria saber, né? E essa criança, você pergunta qual sexo? Não lembro. Foi uma coisa muito rápida. Foi muito então, rápido. a gente não se recorda, mas eu lembro que na ocasião nós subimos em duas ambulâncias, né? Subimos até o local, ficamos lá, você fica, né, apreensível, porque os cursos que você faz ensino básico. E a hora que você depara com uma situação dessa... Misericórdia. Eu como mãe, eu acho que mesmo tendo passado por toda essa situação, eu ficaria em pânico. É a primeira coisa. Mas, então fica a dica para essa criança que nasceu dentro de casa, com o auxílio de duas pessoas, que com certeza a mãe já contou isso, foi o tio Fabiano Lima. Que ano que foi? Anos 98 para 99. 98 para 99. Se você é do final de 98 aí, início de 99, procura o tio Fabiano que ele quer te conhecer. Quero mesmo, hein? Será muito gratificante para nós. Bom que a gente está falando aqui para uma média de 13 mil pessoas, basicamente, que vê aí por semana. Então, se essas pessoas virem, se você já alcançar essa criança, já entra em contato. Se você morava na Rua Felicidade, ó, tio Fabiano quer te conhecer. Isso aí mesmo. Vamos lá. Então, me fala uma coisa. Quais foram os seus maiores desafios nessa época, devido ao transporte público, a questão da ambulância? Como funcionava para você? Na época que a gente iniciou aqui em Várzea, lógico, a mobilidade era diferente, né? Sim. Nós tínhamos uma população bem menor do que nós temos hoje. Então, assim, o translado, a ida ou a vinda da ocorrência, ela era bem mais tranquila. Nessa época de 98 para 99, então, assim, era bem mais tranquila. Não tínhamos muitos veículos na rua, então a ambulância tinha... Na avenida não tinha nem semáforo. Então, assim, a gente podia transitar tranquilamente, né? Então, quando eu iniciei na ambulância,
era mais a adrenalina de você escutar uma sirene, poder chegar até o local, prestar o devido atendimento, primeiros socorros, né? Que depois foi mudando com o tempo, a gente locomover até o hospital e do hospital poder fazer os atendimentos que tem que fazer, né? A gente fala que todo o atendimento antes, que a gente fala é o pré-hospitalar, ele basicamente ele faz tudo que a vítima precisa, porque a hora que chega no hospital ele vai receber o intra-hospitalar. Então assim, naquela época era muito gostoso porque a gente tinha trânsito tranquilo. Hoje já Tava mudou. pra correr. Hoje já mudou e mudou muito, né? Esse translado. Então, assim, Várzea, nesse período aí, ela cresceu muito. Nós estamos com uma mobilidade aí muito grande. Passamos os 120 mil habitantes em Várzea Paulista. Hoje, eu sei que os condutores de ambulância, eles sofrem muito. Nós temos um dizer dentro da ambulância, a gente fala o tempo-resposta. O que é o tempo-resposta? É o tempo de ser acionado até você chegar no local. Depende a patologia que você for socorrer. Se é uma parada cardíaca, acima de 10, 15, 20 minutos, você não consegue mais reverter. E hoje o trânsito ele atrapalha muito por isso. Por isso que a gente tem que conscientizar os nossos motoristas. Quando vê uma ambulância passando, abra de uma maneira segura, não precisa subir em canteiro, não precisa fazer loucura. Ou simplesmente, o carro caiu, vai para a direita, o outro vai para a esquerda, a ambulância passa tranquilamente. Porque o tempo-resposta de uma ambulância é muito importante para a sobrevida do paciente. Eu falo muito onde a gente vai conversar. Às vezes, quando eu estou conversando com outros segmentos, eu falo, viu a ambulância? Ou até mesmo viu um carro da polícia, do bombeiro? Dê passagem. Porque você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Sim. Pode ser dentro de uma parada cardiorrespiratória, um trabalho de parto, de um AVC, que isso aí requer muito do tempo em chegar ao hospital. Porque o atendimento, estabilizar é uma coisa, depois o deslocar é outro assunto. Deslocar com um ser humano que ele ainda ou não ali, né? E com segurança, né? Com segurança é uma coisa, deve ser bem, bem complicado. É bem complicado porque quando você está no local, você estabiliza essa vítima. Você estabilizou. Então, a ambulância ela só sai do local quando ela está estabilizada. Estabilizou, contemos o sangramento, tudo isso aí é desde lá de trás. Não é só de hoje, não. Tá? Desde lá de 98, quando eu iniciei na Várzea, a gente não podia pegar, colocar na ambulância e correr. Não, você faz estabilizar. Estabiliza, às vezes com colar cervical, estabiliza com uma prancha, coloca na prancha com cuidado, vai na maca, vai com cuidado até o hospital. Outro dia mesmo eu vi uma ambulância super devagar, com sirene ligada. Eu já imaginei, no mínimo é um trauma de coluna, é um trauma de fêmur, que ele tem que ter requer um pouco mais de tranquilidade para chegar no hospital. Antes da gente iniciar falando do transporte escolar, que eu acho que é uma coisa que você também tem bastante visibilidade aqui na Várzea, você ajudou muitos transportadores escolares. Eu quero que você fale como foram esses últimos 4 anos como diretor de trânsito, já que a gente está falando aí desse meio de trânsito de Várzea Paulista. Você falou que já está com 120 mil habitantes. Vamos pensar que cada um tem um carro? Em torno de 45 mil veículos em Várzea. Meu Deus, é muito carro. Daí para mais. Ser diretor de Várzea Paulista, diretor de transporte público e trânsito, foi um desafio. É um desafio. Eu falo muito que tudo que você vai lidar com o poder público, ele é desafiador. Ainda mais num segmento que é o transporte. Porque o trabalho, a linha de transporte, você tem que ter todo o cuidado, porque você vai estar lidando com vidas. Então, você está transportando vidas. E na parte da diretoria de transporte, eu não só cuidei do transporte público, como eu tinha os taxistas. Ah, legal. Nós tínhamos os transporte público urbano, o fretamento, o escolar. Então, isso aí, ele exigiu muito do tio Fabiano Lima. Imagino. Porque quando eu comecei na diretoria de transporte, eu tinha um segmento que era o transporte público, que era o escolar. Que aquilo ali eu vim me aperfeiçoando com o tempo, né? E aí isso foi novo para mim chegando no transporte público. Eu peguei um transporte pós-pandemia. E pós-pandemia foi tudo diferente. Tudo muito louco, né? Tudo. Eu precisei reestruturar um transporte público. Eu assumi uma secretaria de transporte produzindo 9.200 passageiros por mês, internamente. Eu entreguei
no final de maio para início de abril, com mais de 32 mil passageiros mês. Isso aí foi muito estudo, muito trabalho, a gente foi adequando as linhas e nós não aumentamos nenhum ônibus. Simplesmente o que a gente fez foi a reorganização do transporte público. Lógico, nós estamos dando luz do que a população precisa. A população precisa de muito mais. Nós fizemos uma porcentagem do que a gente pode fazer para levar esse transporte público digno para a população. Porque a população tem que ter transporte público digno. Sim. Não é simplesmente, eu tenho ônibus para fazer que eu tenho ônibus, porque eu tenho que responder ao ministério. Não, o ônibus ele tem que ser digno para toda a população. E nós fizemos isso. Quando acabou a pandemia, eu assumi o transporte público, nós iniciamos o transporte público com todo aquele trabalho de higienização, pós-Covid, distanciamento social. Eu tive esse desafio. Só que não era só o transporte público. Eu já vim para organizar o táxi. Nós tínhamos em Várzea, antes da pandemia, 53 taxistas. Pós-pandemia, nós só tínhamos 16. Olha. Eu tinha uma Várzea Paulista inteira para colocar táxi. Um desafio onde que todos, durante a pandemia, compraram moto, foram para a empresa com carona solidária, e eu tinha ainda 16 taxistas em Várzea Paulista. E eu não poderia deixar eles na mão também. Sim. A gente reestruturou, reorganizou, coisa que nunca foi feita aqui dentro. A gente recadastrou todos os taxistas. Que legal. E até mesmo conseguimos um auxílio do governo federal para os taxistas. Eles receberam uma verba, uma cota única, os 16 taxistas da Várzea. E quando nós entregamos agora a pasta com todos os taxistas nos seus pontos. Lógico, nós precisamos colocar táxi dentro dos bairros. Só que hoje a demanda, a procura para ser taxista na Várzea é baixa. E o que a gente tem hoje, infelizmente, eles não têm um trabalho grande. Né? Não tem um número alto de passageiros que nem tinha antes. Mas eles estão sobrevivendo dentro de Várzea. E não foi somente o taxista. Nós tínhamos a questão também dos Uber. É isso que eu ia perguntar agora. O Uber também entra com você. Entrava, só que assim, como o Várzea Paulista ainda não tem uma regularização do Uber, a gente seguia muito ver a característica de como eles estavam trabalhando. Então a gente nunca legalizou um Uber dentro de Várzea. Isso está assim no nosso radar, para que a gente possa futuramente a gente trabalhar na regularização do Uber interno. Isso é muito importante para o município. E fora os outros segmentos, né? Depois tinha o transporte escolar, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é, vamos falar, o carro-chefe nosso. Tem os motos taxistas, tem os motos frete. Depois tem toda aquela liberação dos fretamentos. A gente foi conhecer todas as empresas de fretamentos de Várzea Paulista, ver como elas trabalham, qual a demanda que eles tinham em Várzea Paulista. Então, assim, foi uma experiência muito grande, muito valiosa para mim estar à frente de uma diretoria de transporte pós-pandemia, porque não foi fácil você organizar, porque na Várzea nós temos dois tipos de transporte público, o urbano, que trabalha aqui dentro, e o intermunicipal, que vai para Jundiaí, e algumas linhas a gente vai para Campo Limpo. Isso para nós foi um desafio muito grande. E graças a Deus, nós entregamos uma secretaria, entregamos uma diretoria positiva. Eu falo que foi positivo para mim. Lógico, tem demanda? Tem. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu falava para você, não, já acabou. Não, a gente vai ter muito ainda que fazer para o transporte público. Eu falo que o tio Fabiano, ele é ligado com dois segmentos que mais são complicados. É o transporte e a saúde. Sim. É dois desafios para qualquer prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, que for. É um desafio muito grande a saúde pública e o transporte público. E são os dois eixos principais da minha carreira. Transporte público, eu vim pelo transporte escolar, e o transporte e a saúde. Eu também tenho uma passagem muito importante no SAMU. Eu falo que eu sou enraizado hoje na saúde. É legal. E você falou que você ficou um tempo no SAMU. Quanto tempo total aí dentro do SAMU? Nossa, o pessoal vai chamar eu de Matusalém, hein? Daqui a pouco. No SAMU, eu fiquei 15 anos no SAMU de Jundiaí. Olha. Foi uma passagem muito importante. Eu entrei no SAMU de Jundiaí em 2003. Como motorista também. Como motorista. Não era SAMU ainda. Lá eram as ambulâncias municipais. Quando foi no ano de 2005 para 2006,
Fomos para Brasília, conseguimos implantar em Jundiaí o SAMU. Isso aí eu me recordo muito bem, eu estava lá dentro, a gente acompanhou todo esse processo, participamos desse processo, fomos uma das primeiras turmas do SAMU a receber a capacitação do Ministério da Saúde, onde que ele capacitou todos os funcionários de Jundiaí. Eu fiz parte dessa capacitação. Foi mais de meses recebendo treinamento, conhecimento, e trouxemos para Jundiaí o SAMU, onde eu fiquei por mais de 15 anos, onde que eu falo que a minha bagagem da saúde veio do SAMU, minha experiência veio do SAMU. Fiz 3 anos e meio de faculdade de enfermagem, não concluí, porque eu quis mudar um pouco o caminho vamos falar assim, o percurso ele mostrou outros caminhos, né? E eu fiz 3 anos e meio, fui a primeira turma de uma faculdade de Jundiaí, gostei muito da faculdade de enfermagem, só que eu quis ir mais para uma área técnica. Porque às vezes a área técnica, ela traz não somente um cuidado para a população, ela leva toda a estrutura. Porque quem vai para a rua, quem vai socorrer, atrás dele estão os técnicos. Sim. Que tem que estar correndo atrás de recursos, tem que estar correndo atrás de aperfeiçoamento, materiais novos. Eu preferi ficar tecnicamente. Aí eu fiquei 15 anos no SAMU, depois eu saí do SAMU, e fiquei mais 5 anos dentro do Hospital São Vicente. Olha que eu legal. falo que é a nossa referência na saúde é o Hospital São Vicente. Sim. Quem nunca passou por uma consulta no Hospital São Vicente? Verdade. Ali é tudo, é atenção primária, secundária, terciária, ali é a escola, ali é onde eu falo que tudo agrava a saúde. O Hospital São Vicente ele está preparado para poder atender. E eu tenho orgulho de falar que 5 anos da minha vida eu fiquei dentro do Hospital São Vicente, trabalhava à noite. Muitos pacientes de várzea a gente conheceu dentro do São Vicente, muitas crianças a gente conheceu também no São Vicente, no HU. É minhas 2 histórias. O SAMU, 15 anos, que eu tenho muitas lembranças, e o Hospital São Vicente, que eu consigo conhecer um pouquinho mais a estrutura interna de um hospital, o que é tocar um hospital, lógico, não era nenhum administrador, né? Como condutor de ambulância também, que eu tenho muito orgulho em falar. Então, assim, eu aprendi muito, porque eles estavam ligados diretamente com os enfermeiros e médicos, e eles sempre passavam pra gente como que é o que acontece. Né? Muito gostoso, eu adoro a área da saúde, eu sou apaixonado, eu falo que eu sou um defensor do SUS. Só queria colocar o pacto do SUS para funcionar diretamente. Olha, vamos já emendar nisso daí. Eu quero que você fale pra gente quais são os seus planos aí. Vamos falar sobre a área da saúde primeiro. Qual é para a área da saúde e para o transporte público dentro dessa questão da saúde aqui em Várzea Paulista? Vamos sim. Eu tenho um sonho de poder implantar dentro de Várzea Paulista o SAMU. Nós temos um setor de ambulância. Eu imaginei, pelo jeitinho que você falou. Eu tenho um sonho. Eu falo que assim, eu até me arrepio de falar. É muito gostoso o SAMU. Nós temos hoje em Várzea o setor 192. Só temos ótimos profissionais ali dentro. Ótimos. Eles trabalham muito bem. Eles fazem acontecer dentro de Várzea Paulista. Eu vejo eles trabalhar, eu vejo eles socorrer, eu vejo eles atendendo, eles são fantásticos. Só que nós temos um programa que o governo dá pra gente, ambulância, estruturas, né, numa tríplice partida, onde que eu posso trazer dentro de Várzea Paulista um modelo diferenciado de atendimento. Porque o SAMU não é só ambulância na rua. O SAMU é um médico atendendo a ligação. O SAMU é o enfermeiro passando orientação. O SAMU é um médico indo até a residência. Então você imagina só, você liga lá, você vai falar com o médico. Olha, eu tô com a minha mãe tá assim, ela tá suando, ela tá ficando amarela, eu tô percebendo. Então o médico, naquilo ali, ele vai saber que tipo de socorro ele tem que fazer. Esse é meu sonho dentro de Várzea Paulista. Esse é um dos projetos que eu tenho para trazer, junto com o executivo, porque eu falo, o vereador sozinho ele não traz. Ele tem que ter o executivo do seu lado. E eu, junto com o executivo, a gente construir essa vida do SAMU para Várzea Paulista. Vai ser muito importante para a população. A gente vai ter direito de suporte avançado, que é aquela ambulância que vai com o médico. Sim. Vai ter direito de suporte básico, que é aquela só o técnico de enfermagem e motorista. Então, assim, nós já temos uma estrutura em Várzea. A gente só vai ter que adequar essa estrutura e estruturar essa estrutura, porque a mão de obra da Várzea é muito boa. Os nossos profissionais aqui são excelentes. Vindo para cá, é até coincidência.
Eu recebi a ligação de um condutor de ambulância, declarando apoio pra gente, o trabalho. Legal. Olha, conto com você, tio Fabiano, para poder nos ajudar aqui no setor. Eu falei, não, pode contar comigo. O que nós puder fazer, porque eu fiz parte. Eu fiz Sim. parte da regulamentação dos condutores de ambulância. Estive em Brasília, derrubando um veto. Então, eu me sinto também nessa categoria. Sim. E registro na minha carteira eu tenho como condutor de ambulância. Nunca poderia virar as costas para os condutores de ambulância. Eu quero dar estrutura para eles junto com o meu poder executivo. Trazer essa estrutura para eles. Legal. E eu vejo que hoje a atual gestão de Várzea Paulista, que é quem você está apoiando hoje Sim. como prefeito, ele já é preocupado com a saúde porque ele está desenvolvendo um novo hospital, né? Está crescendo aí um novo hospital. Acho que um SAMU agora seria sensacional dentro de Várzea, porque atenderia não só Várzea, Campo Limpo também, Sim. que é uma cidade que precisa muito. E essas rodovias que passam por aqui, né? Estrada Velha, aqui a Edgar Máximo Zamboto, Sim. todas essas rodovias, eu moro beirando a Máximo Zamboto. E todos os dias eu vejo um acidente. E assim, muitas das vezes acaba levando um tempo até que o tempo de resposta, a gente às vezes passa, acabou de acontecer, a gente volta, a ambulância não chegou ainda. Aí você fala, gente, como assim? Às vezes com o SAMU a gente resolveria uma situação dessa. E uma cidade vizinha, com certeza auxilia a cidade coleguinha ali do lado, né? Para acontecer o SAMU em Várzea, a gente teria que fazer um consórcio regional, que chama-se SAMU regional. Então vai englobar todas as cidades. Ótimo. E você disse muito bem, o professor Rodolfo, ele está fazendo um sonho de toda a população de Várzea Paulista, Que é o hospital. que é o hospital. Eu tive visitando esse hospital. Com toda a experiência que eu tenho na área da saúde, eu percebi que esse hospital, ele é um hospital que ele vai atender de maneira não somente a população, como quem trabalha lá dentro. Uhum. Eu tive conversando com o João Paulo, que é o nosso, que está como vice, e fala, João, como é gostoso de você olhar para as portas dos quartos, saber que elas têm a largura apropriada para você passar com uma maca. Tinha porta no São Vicente que a gente não conseguia passar. A gente carregava o paciente. E aqui foi feito tudo nos seus mínimos detalhes. Legal. Lógico, é um sonho nosso. Foi que nem eu falei. Lá atrás eu trabalhei com a MEC. Sim. E agora eu estou vendo um sonho do novo hospital. É que nem eu falo, não é só o prefeito que é o responsável por essa construção. Os vereadores vão ser muito importantes para a construção do novo hospital. Sim, porque são as pessoas que fazem. Vocês são quem está lidando ali com o legislativo, né? Exatamente. Com E o que buscar vai fazer- recursos, né? Sim. Nós vamos ser em 13 vereadores na próxima legislatura. Eu falo que todos teriam que buscar, todo ano, um recurso para se implantar dentro do hospital. Porque aquilo ali não é um sonho só do tio Fabiano, não é um sonho só da Sul, ou de quem for, é um sonho dos varzinos. Sim. Todo mundo quer ver esse hospital. Todo mundo quer ver acontecer. Alguns não acreditam que vão sair. Eu acredito que vai sair. Eu quero fazer parte, eu quero estar do lado do professor Rodolfo, do lado do João Paulo e de todos aqueles colegas que estiverem na Câmara Municipal para construir esse hospital. Porque Várzea merece. A nossa população merece digna de saúde. Eu falo, São Vicente, eu era da época que São Vicente chovia dentro de São Vicente. E hoje você vê a estrutura que é. Nossa, sensacional. O nosso hospital está saindo do zero. Foram caminhões e caminhões de terras que colocaram para fazer da altura. E ali vai ser uma região muito nobre, aquela região ali, com o novo hospital. É um hospital que vai ter UTI, é um hospital que vai ter UTI infantil, é um hospital que vai ter vários leitos. Então, assim, por que não acreditar nesse sonho? E a gente quer vir de encontro. O SAMU vai ser muito importante para essa realização desse hospital. Então, a gente vai trabalhar em conjunto com o executivo para que o nosso novo hospital, a gente tem que falar que é o hospital. Sim. É o nosso hospital. Nós nunca tivemos um hospital em Várzea. Nós tivemos a MEC, depois foi para o quarteirão da saúde, depois agora é UPA. Nós queremos um hospital. E a gente vai ter. O prefeito ele fala, nós vamos ter um hospital. Ele está entregando a construção. Só que não é só a construção. Depois da construção, nós temos que equipar. Sim. É que nem seu estúdio aqui. Para nós ter essa estrutura, você precisa equipar. Sim. E o hospital é a mesma coisa. É a segunda parte. O equipamento. E a terceira parte é deixar ele funcionando. Então são partes que foram planejadas com toda a equipe. Eu falo que a equipe de infraestrutura de Várzea está de parabéns.
a saúde, a obras, eles estão de parabéns porque eles construíram. E vai além, né? Sim. Nós falamos que até a educação, o trânsito, tudo participou. Se você entender, nós fizemos um impacto de trânsito próximo do hospital. Para a gente saber o que a gente vai ter que mudar aquela região para poder receber o novo hospital. Legal. Vamos mudar um pouco o foco agora, vamos falar um pouquinho do transporte escolar? Gostoso, hein? Adoro. Olha, eu posso dizer que acompanhei o seu trabalho com transporte escolar durante uns 5 anos do meu relacionamento com o Diego. Para quem não sabe, a minha sogra e o meu sogro sempre trabalharam com transporte escolar, ficaram acho que 10 anos com isso. E nos últimos anos de relacionamento como namorados, antes da pandemia, o Diego também atuava como transportador escolar. Aí depois que nós abrimos o escritório e tudo mais, aí ele acabou saindo do transporte escolar, foi só para advocacia, mas o meu sogro e minha sogra continuaram. Inclusive esse ano a Tia Nay volta, né, ano que vem. Legal. Conta para mim como foi esse seu período com transporte escolar, como se tornou o tio Fabiano Lima, conta um pouquinho pra gente. Eu gosto muito de falar de transporte escolar, principalmente em Várzea Paulista. Na verdade, o escolar chegou pela minha cunhada. Legal. Ela iniciou, aí passou a bola para minha esposa e eu continuei. Quando eu assumi com o transporte escolar aqui no Várzea, ninguém acreditava. A região toda tirava sarro de Várzea Paulista. Isso para mim machucava muito de saber que a minha esposa trabalhando em muitas cidades fala, mas Várzea não tem lei. Mas Várzea não tem veículo bom. Mas sempre sabe aquele sarrinho que tirava os bullying de Várzea Paulista? Eu nunca gostei disso aí. A gente cresceu ouvindo, né, os bullying com a Várzea. Sim, e eu com isso, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa para mudar a realidade do transporte escolar em Várzea Paulista. Eu não quero mais que nenhum condutor de Várzea Paulista receba algum tipo de bullying. Eu quero colocar eles no patamar que realmente o transporte escolar precisa. Mas não tinha índice de acidente. Mas não tinha reclamações. E como que pode todo mundo falar mal? E nós começamos, lógico. Era só o bullying ali, né? Não tinha uma regulamentação interna. E as vistorias não eram feitas como era para ser feita. Demoravam muito para liberar a vistoria. E isso, eu e mais um grupo de transportadores, a gente começou a levantar todos esses questões. Como você fazer uma vistoria boa se você não tem uma regulamentação? Primeiro de tudo, criamos uma regulamentação interna. Antes mesmo de criar a regulamentação, se reunimos de um grupo de condutores e fomos criar uma associação. Legal. Que foi a ASTEME, Associação dos Transportadores e Monitores Escolares de Várzea Paulista e Região. Após criar a ASTEME, nós fomos trabalhar para que a gente pudesse criar a primeira lei do transporte escolar. Lei, que eu falo para todo mundo, é aquela que vai dar seus direitos e vai dar seus deveres. Sim. Lei é isso. Eu não posso somente ter meus direitos, eu tenho que ter meus deveres. E qual é o dever de um transportador? É transportar com seguro, é ter uma vistoria com seguro. Com isso, a gente foi buscar leis no CTB, CONTRAN, DENATRAN, e a gente foi buscando essas informações para a gente conhecer o que a gente precisava. E lá em 2016, a gente criou a Lei 261 dentro de Várzea, que regulamentou. E logo em seguida, a gente pegou a dificuldade de todos os transportadores na vistoria. Era uma vistoria que todo mundo reclamava. Nossa, mas eu entrego o documento no dia 1 e recebo o documento no dia 15 do mês seguinte. Não. 45 dias. Não, tá errado. Vamos buscar, vamos falar. E com isso a gente fez o quê? Reuniu o poder público, que era na época a Secretaria de Trânsito, e na época o Ciretran. Juntamos eles e conversamos. O que a gente pode fazer diferente na vistoria para que o transportador possa ser vistoriado no mesmo lugar? Criar uma vistoria em conjunto. Vamos fazer uma vistoria onde o transportador ele entrega a documentação, essa documentação é analisada, e no dia da vistoria ele já sai com tudo, sai com o selo e sai com a autorização do Detran. Isso nós criamos lá no ano de 2017. Isso a gente foi fazendo todos os anos vistoria conjunta. Só que no meio do caminho a gente encontrou uma pandemia. E a pandemia, ela trouxe muitas dificuldades e ao mesmo tempo ela nos ensinou a lidar com home office, online, reunião,
online, né? Com que lives, né? As lives, E os com webinars. isso, exatamente. E com isso que nós fizemos, acabou a pandemia, nós, com o nosso relacionamento, a gente tinha pouco contato. Vamos criar as vistorias online. Legal. Hoje, Várzea Paulista, ela faz toda a vistoria online. O transportador não tem mais que sair da sua casa para levar um documento até uma secretaria de trânsito. Você coloca tudo online. Tudo online, manda, faz. E além disso, agora até o governo do estado faz a vistoria online. Você tem o SEI, que é o site do governo, onde você coloca 3 documentos. O Diego vai lembrar muito bem disso. Ele chegava lá com 16, se era 2 vans, 32 xerox, mais 32 xerox, 64 xerox. Você levava o xerox de tudo. Meu Deus. Era um custo. A associação, ela fazia isso para os associados. Só que a gente via que era muito. Você fazia 2, 3, 4, 5 mil xerox. Meu Deus. Isso é custo. E com isso a gente foi levando a ideia da vistoria online para se trabalhar. No ano de 2022, nós implantamos dentro de Várzea para que pudesse a gente entregar parcialmente alguns documentos para saber como que o sistema responde. Respondeu bem. Legal. Quando foi esse ano, a gente colocou ela 100% online. Deu tudo certo. Hoje, qualquer documento que qualquer órgão público pedir, a gente manda online, porque a gente tinha que escanear, passar para um pendrive, ligar para um HD, colocar no celular e mandar para quem precisa. Hoje não. Hoje já está no disco lá, já está no servidor. Tanto aqui como o governo do estado. Hoje você manda para o Detran uma vistoria hoje de manhã, vamos falar assim, até 10 horas da manhã, vai para eles, no máximo amanhã já está chegando para você. E é somente 3 documentos. Porque a maioria dos documentos já está na base de dados. Por que você manda uma CNH para o Detran se o Detran que cuida da CNH? Precisa. Então o que você manda? Manda uma vistoria do Inmetro, manda um cromotacógrafo e preenche o requerimento. Então assim, o transporte escolar para mim, ele foi o pilar maior de sustentação junto ao transporte. Porque foi dali que eu fiz grande parte dos meus amigos. Você mencionou 3 pessoas que eu amo de paixão, são pessoas que me acompanhou, são pessoas que sempre me incentivou a trabalhar pelo transporte escolar. E hoje eu trabalho pelo transporte escolar. A gente faz lei por quê? O transporte escolar, ele conduz o bem mais precioso que uma família tem. E para conduzir esse bem mais precioso, você tem que estar em ordem. Uma criança, eu digo porque hoje eu sou mãe. Tem mãe. Você é mãe? Sim. Quantos anos? A minha bebê vai fazer 1 ano. Um agora. ano. Daqui a pouco vai numa van. Possivelmente na da avó. Então, você vai querer que seja um carro seguro. Seguro, sim. Que esteja com uma vistoria em ordem, que esteja com pneu em ordem, que tenha uma segurança. Tem que ter uma segurança. Porque eu falo, conduzir com segurança é você estar tudo em ordem. Hoje, graças a Deus, Várzea Paulista, ela está 100% com vistoria online e 100% com vistorias realizadas. Sim, sensacional. Porque o transportador sabe disso. A carteira de trabalho dele é o veículo. Se ele perder ela, por causa de uma irresponsabilidade, ele não vai trabalhar. Não vai. O ser autônomo é muito complicado, né? Hoje em dia, depois da pandemia, ficou um pouco mais. E um comentário que eu recebi aqui é que, de fato, depois que a lei de gestão do transporte que você implementou entrou em vigor aqui em Várzea, mudou muito a situação do transportador escolar. E ele até o Diego até escreveu a seguinte frase: sofríamos muito com servidores que se achavam semideuses. E após a lei padronizou para os 2 lados e acabou que a associação ela dava todo o suporte. Eu me recordo de um evento que aconteceu que o pessoal foi tudo para a porta do Ciretran. O Diego até foi lá brigar, estava junto. E por quê? Porque eu sempre vi você como um defensor do pessoal do transporte escolar. E a gente sempre viu você como uma referência nisso, né? Você já implementou uma lei sem nem ser vereador. E como que funciona na verdade, os planos não, mas como funcionam esses seus planos para que você implemente novas leis, novas formas aí dentro do seu futuro mandato aí dentro de Várzea Paulista? Eu falo que qualquer lei que você citou a questão do Detran,
é que naquela época, assim, a gente tem algumas leis que a gente tem que seguir. Qualquer lugar é assim. Você Sim. tem leis e você tem os requisitos a seguir. Se não está na lei, na resolução, se não está na portaria, não tem por que seguir. Uhum. Então, assim, na ocasião, tinha uma questão que ia pedir uma situação que não estava em nenhum lugar. Então, eu queria saber onde estava. Se mostrasse para mim onde está, pessoal, vem cá, desculpa, nós estamos errados. Existe, tem essa obrigação. Como não tem, nós provamos, saímos de lá todos contentes, Eu foi lembro acatado, isso disso. aí foi muito importante. E como vereador, qualquer lei que você vai criar, você tem que elaborar ela com sabedoria. Sim. Eu não quero elaborar lei banais. Eu quero colocar leis que possa realmente ou sustentar um certo segmento, leis que a população possa ser beneficiada, porque a lei ela tem que estar ao pé da letra. Não Sim. adianta você colocar alguma coisa ali que não existe. Ah, eu quero fazer uma lei para que todas as árvores sejam rosa. Não é essa a intenção. A gente quer criar leis, que nem nós fizemos no transporte escolar, onde que ela tenha começo, meio e fim. Eu não quero criar leis que fica com arestas. Eu não quero sem pontas. Mas tem que amarrar todas as pontas. Porque a lei, ela pode tanto prejudicar um cidadão, como ela pode beneficiar um cidadão. Sim. E o poder legislativo, ele tem que ter muita sabedoria nas leis que cria. Sim. Eu não posso criar uma lei determinada naquele setor. Eu tenho que criar uma lei para todos. Eu falo para todo mundo. Ontem mesmo me questionaram. Eu não sou um vereador do Jardim Itália. Sou um vereador de várzea. Se eu que criar uma lei, eu não vou criar a lei só para o transportador do Jardim Itália, não. É transportador de várzea. E hoje nós estamos indo à lei. Nós estamos buscando leis para o Estado e para o Brasil. Sim. Entendeu? Eu não quero somente ficar eu vou criar uma lei de árvore. Não, nós temos que ter lei sustentável. O nosso corpo jurídico ele vai ter que se debruçar para realmente provar à população que a gente vai fazer o diferencial. Legal. E me conta um pouquinho, você já conquistou essa parte da lei orgânica? Você comentou que você também conquistou algumas coisas dentro do transporte, né, da Secretaria de Transporte. E eu quero que você me conte aí um pouquinho dos recursos que você já conseguiu aí para nossa comunidade. Olha, eu trouxe uma edição do nosso material. Um material que foi elaborado com muito carinho para a população. Legal. Onde que eu faço? Lógico, colocamos a nossa... Para que todo mundo possa saber quem é o tio Fabiano. Inclusive, indico a fotógrafa. É verdade! Muita gente boa. Aqui eu conto um pouquinho da minha história. E aqui tem os 2 maiores feitos que eu consegui para a Várzea Paulista. Consegui um recurso financeiro para infraestrutura urbana que já está à disposição do nosso gestor de infraestrutura, onde que é um valor de R$1 milhão que ele possa usar dentro de Várzea Paulista, no que ele achar interessante. Isso aqui eu tive com a deputada Simone Marqueto na cidade de Itapetininga, onde eu apresentei para ela a demanda. Legal. Trouxe ela para Várzea Paulista, apresentei ela para o nosso prefeito, apresentei ela para o nosso vice, onde eu protocolei um documento pedindo, e depois eu fui para Brasília. Legal. Onde ela me anunciou esse envio desse dinheiro, de R$1 milhão. Mas um pouquinho antes dessa emenda de R$1 milhão, eu trouxe uma outra emenda com o deputado Albuoni. Eu falo que o deputado Albuoni, tudo que o transporte escolar conquistou, foi na época que ele foi deputado federal. Na ocasião, eu tive prazer de conhecer ele, também ir para Brasília, participar com ele de alguns eventos com ele lá, e ele destinou para a Várzea uma emenda parlamentar, um custeio de R$100 mil, que onde colocou-se também à disposição da infraestrutura para que ela pudesse empregar no seu dia a dia, né? O gestor nosso de infraestrutura, ele tem uma sabedoria muito grande e ele utiliza os dinheiros nos lugares que mais precisa, porque Várzea sabe que grande parte das ruas já estão asfaltadas, já estão recapeadas, as que não estão vão estar recebendo futuramente. Então, assim, esse dinheiro foi empregado para ele, foi uma conquista que eu fui buscar, Legal. Porque a gente tem que participar, a gente tem que mostrar para a população, porque o vereador não é somente criar leis, ele tem que auxiliar o prefeito em buscar recursos. E aqui eu mostro um pouquinho desses recursos que eu trouxe para a Várzea Paulista. Sem nem ser vereador, né? Sem ser vereador.
Eu me orgulho muito de poder ter criado uma lei aqui na Várzea. Lógico que ela tem que passar por umas adequações, porque é uma lei de 2016, Sim. tem que passar por sua atualização. Eu pretendo estar lá dentro para que a gente possa fazer essa atualização junto com os transportadores. Essa aqui foi uma de muitas que eu vou correr atrás ainda, porque Várzea Paulista precisa. Quem ama essa cidade, sabe, e tem que lutar. E tem que lutar para trazer esse tipo de recurso, tem que lutar para valorizar a nossa população, valorizar o transporte público, valorizar o transporte escolar, os taxistas, os comerciantes. Eu falo, nós temos que valorizar esse nosso eixo principal aqui. Os comerciantes, a gente tem que consumir aqui em Várzea. Quando nós criamos a associação, uma das primeiras coisas que eu falei de Várzea, dentro da associação, foi assim, vamos buscar tudo que puder de parceria interna. O que não tiver, vamos para fora. Nós não tínhamos uma concessionária. Precisamos fazer uma parceria com uma concessionária da região de Jundiaí. Então, assim, mas tudo que podia ter aqui dentro, nós fomos fechando a parceria. Porque a gente precisa valorizar nosso comércio. E é lindo ver o quanto Várzea cresceu nos últimos anos, né? O quanto o comércio de Várzea cresceu, o quanto o transporte público melhorou. Até uma pergunta que eu ia te fazer acabou passando. Antigamente não existia linha interna de Várzea. É recente isso, né? A linha de transporte público. Ela iniciou no ano de 2017. Porque já foi um ano em que eu já não andava mais de ônibus, porque eu lembro que quando eu comecei a namorar o Diego, eu tinha que ir até Jundiaí para pegar um ônibus de Jundiaí para chegar na casa dele. Hoje, só para a gente voltar um pouquinho. Um pouquinho. Nós temos hoje aqui em Várzea em torno de 124, um pouquinho mais de 120 viagens internas, que é aquelas que trabalham aqui dentro de Várzea. E temos um pouco mais de 500 viagens que vão de Jundiaí para Várzea, de Várzea para Jundiaí. Então, são números aproximados, tá? Mas a gente ultrapassa hoje internamente, como eu falei, mais de 30 mil passageiros mês conduzidos. Já o intermunicipal, que não é uma jurisdição da prefeitura, e sim do governo do estado, eu acredito que a gente tem um número muito alto de passageiros. Que é muitas linhas, né? Vamos falar, a linha do Jardim Paulista, ela ultrapassa 80 viagens por dia. Caraca. É muita viagem. Então, esse popular, é até bom você falar, você falou transporte, eu até esqueci de falar uma parte. O Jardim Bahia não tinha transporte. Quando a gente assumiu a diretoria de transporte, era um anseio muito grande da população. A gente implantou uma linha dentro do Jardim Bahia. Essa linha ela não teve tanto sucesso, porém, os moradores não ficaram descobertos. Utiliza-se a linha do Popular e do Indaiá para cobrir o Jardim Bahia. Isso aí não é de jurisdição da prefeitura, mas a gente tinha um bom relacionamento onde a gente provou que essa população precisava. O Buriti estava sem linha. A gente conseguiu fazer que um ônibus passasse pelo Buriti. Então, assim, isso aí é tudo um bom relacionamento e a construção de um transporte. Eu falei para você que os dois maiores pilares que eu tenho é a saúde e o transporte. Não é fácil, é um desafio. É por isso que eu peço para todo mundo, acredite no meu potencial. Porque o que eu fiz para o transporte escolar, o pouquinho que eu fiz para o taxista, o pouquinho que eu fiz para o transporte público, para mim foi um feito muito grande. Eu tenho plena certeza que isso aí está ajudando muitas pessoas. Lógico, eu queria ajudar 100%, mas a gente nunca vai conseguir esse 100%. Mas se eu chegar nos 99% de aceitação de um transporte público, de uma saúde digna, eu vou estar feliz. Porque esse material que eu fiz, ele conta um pouquinho da minha história, ele conta o que eu fiz por Várzea e termina um pouco com o que eu quero fazer no futuro. Legal. Não adianta que eu colocar aqui, eu quero construir creche, eu quero construir escola. Isso aí não é. Quem constrói é o executivo. Eu tenho que fortalecer o executivo a construir isso aí. Eu tenho que buscar recursos para que o prefeito possa construir o UBS. Eu tenho que buscar recursos para que o prefeito possa deixar o UBS até 22 horas. Eu tenho que buscar recursos para que a ambulância tenha o UTI móvel dentro de Várzea Paulista. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu, como vereador, eu quero buscar isso aí para nossa cidade. Eu amo essa cidade. Entanto que eu estou aqui até hoje. Aqueles que não amam foram embora. Mas 99% dos meus amigos continuam aqui. Então quer dizer que o meu leque de amigos ama a Várzea Paulista. E aqueles que vão, voltam. É bem isso. Eu acho que para a gente conseguir encerrar, eu acho que foi um podcast incrível. Fiquei, assim, lisonjeada de poder ouvir toda a sua trajetória.
porque é uma trajetória linda, é uma história linda. E é interessantíssimo, é lindo quando a gente consegue ver um político, ou um candidato à política, que tem esse amor pela cidade onde ele está. Que se preocupa com as pessoas, que a gente já viu trabalhando mesmo não estando dentro da Câmara. E eu acredito que, se tudo der certo, a próxima legislatura vai ser ótima para o transporte, para a saúde aí com o tio Fabiano nela. Então, para a gente encerrar, eu quero que você fale seu número, como que o pessoal vai digitar lá para votar em você e faça a sua campanha aí. Vamos lá, eu só quero fazer a última consideração de uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Eu faço parte do Fórum Paulista dos Transportadores Escolares do Estado de São Paulo. O Fórum Paulista, ele discute tudo relacionado ao transporte escolar. Fizemos 4 edições, uma em Várzea, uma em Osasco, uma em Francisco Morato, uma em Sorocaba, e vamos fazer a 5ª edição em Guarulhos. Esse fórum ele discute 100% do que é transporte escolar. E eu também faço parte do Fórum Paulista dos Secretariados e Dirigentes de Mobilidade Urbana. É um fórum que discute, além do transporte público, transporte sobre os trens, a gente discute tudo, as motonetas, tudo. A gente discute tudo que é mobilidade. Esses 2 fóruns, nos últimos anos, eu cresci muito de conhecimento com eles. Eu falo que alguns eu fui mais acirrado, participei como palestrante, participei como membro organizador, e o outro eu participei mais como ouvinte mesmo, e aluno, porque são pessoas, eu falo assim, é um fórum que a gente reúne, se todos forem 645 municípios do estado de São Paulo. Olha. Então, assim, é muito gostoso falar desses 2 fóruns. Eu amo muito falar do Fórum Paulista de Transporte Escolar, onde eu sou um dos idealizadores, junto com outras cidades. O último fórum, levamos mais de 50 cidades. Isso aí foi um marco histórico para a nossa cidade. E eu acredito que agora em novembro vai ser maior ainda, porque é onde que a gente vai mostrar para todos os transportadores que aqueles tios e tias que são candidatos vão ser eleitos, e a gente vai montar o primeiro parlamento do transportador escolar com os nossos vereadores. Vai ser a primeira comissão de todos os vereadores envolvidos no transporte escolar. E o de mobilidade e secretariados, que eu gosto muito. Bom, agora de finalizar, queria parabenizar, gostei muito, foi um bate-papo muito descontraído. Quando você falou 40 minutos, meu Deus do céu, será que não vai ter tanto assunto assim? Passou de 1 hora. Que gostoso. Te parabenizo. Tio Fabiano Lima, essa é a minha trajetória, um pouquinho que eu pude contar o que eu sou dentro de Várzea Paulista. Tem muitas outras histórias para a gente contar, não vai faltar oportunidade. Com certeza. Meu número 55019, vou te contar por que 019. Era o meu prefixo da van. Então 55 é pelo meu partido, 019 é o meu número da minha van. Com muito orgulho, eu levo esse número 019 comigo, tio Fabiano Lima, 55019, com o meu candidato a prefeito, professor Rodolfo, 55. João Paulo é o nosso vice. Eu falo que é um trio que vai fazer a diferença dos próximos 4 anos. Hoje eu peço o seu voto, você que participou, você que acompanhou nosso podcast aqui, conhecer um pouquinho mais do tio Fabiano. A gente tem muito mais que mostrar nesses próximos 4 anos. Peço que Deus nos ilumine, que Deus possa conduzir essa nossa caminhada. Não é fácil. A gente tem muitos obstáculos para enfrentar. A gente tem muito o que fazer com uma Várzea Paulista. E o desafio é muito grande. Mas eu estou preparado para isso. Eu me preparei nos últimos anos, buscando conhecimentos, conhecendo um pouquinho mais da população. E hoje eu peço. Facinho de decorar. Tio Fabiano Lima, 55019. Nossa, tem até um bonequinho que eu ganhei de presente. Esse aqui é um filho de um amigo meu, que fez, olha que bonitinho. Eu ali com 2 alunos, eu falo que é um orgulho ter isso aqui. Você ainda que não decidiu o seu voto, eu peço que confie na gente,
vote na gente, porque eu falo que é o trio que vai mudar o rumo de Várzea Paulista. A todos que acompanham, todos os seus seguidores, principalmente os que são de Várzea Paulista, confie no tio Fabiano Lima, confie no Rodolfo, vamos trabalhar para uma Várzea cada vez melhor. Quero te agradecer a toda a sua família, que eu tenho um carinho muito grande. Léo, Anaí, Diego, são pessoas que a gente leva no coração, são pessoas que esteve comigo, me apoiou quando eu precisei, quando no começo não foi fácil, eu passei muitas noites até chorando, porque eu pensava que não ia dar certo, eu pensava que a associação ela não ia para frente, mas graças a Deus são pessoas que nem eles, que acreditaram na gente e acreditam na gente, que a gente conseguiu chegar até aqui. Sensacional. E aqui a gente quer construir, e eu quero voltar aqui em nome de Jesus e poder falar para você como um vereador e poder reafirmar tudo que nós fizemos e você fazer novas perguntas. Olha, eu já estou colocando aqui que nós vamos muito em breve voltar com o tio Fabiano, já como vereador, e nós vamos ter aí uma prestação de contas. Ele vai contar pra gente o que ele está fazendo como vereador, como está sendo essa legislatura, como está sendo esse novo desafio, porque um desafio é um desafio diferente do outro, e eu estou ansiosa para te ver lá dentro. Obrigado. Obrigado. Vai ser um excelente vereador para Várzea Paulista, com certeza. E, gente, já nos despedindo aqui, poderíamos ficar mais umas 2 horas conversando facilmente. Ficou com medo de 40 minutos, mas era facinho de ficar umas 2 horas aqui conversando. É uma história linda, mas nós temos aí mais 20 trajetórias que foram contadas nos últimos 20 podcasts aqui. Então, assiste o do tio Fabiano, volta lá e assiste mais alguns, que nós temos temas sensacionais dentro dos nossos podcasts. Gente, só não esquecendo, para quem precisa, temos a tia Anaí ano que vem no transporte escolar, mas temos a Anaí também dentro da estética, ela é uma das nossas patrocinadoras aqui, então é sensacional. Entre em contato com ela, se você está precisando dar um glow up aí. Temos a HS Casa do Lubrificante, que está fazendo as trocas de óleo aí com promoção, com desconto. Tem cupom de desconto lá no Instagram. Entra lá para você poder fazer as trocas de óleo com mais desconto, com uma qualidade, um serviço excelente. E a Sportvel, que está preparada para te entregar o carro dos sonhos, assim, ó, rapidinho, com muita facilidade. Então, tenham todos uma ótima semana. Bora fazer negócio, que Deus abençoe todo mundo e, ó, que seja aí uma semana abençoada para vocês. Até mais. Tchau, tchau.